Agora tá. Vamos lá, vou voltar. Vamos ver se voltou. Uma situação, né? O negócio do sofrimento. Eu vou voltar para falar, porque eu vou ter que falar desde o começo, tá? Já foi. Tá. Então, não criem expectativas, por favor, porque eu não sei se essa live vai ser salva. Não sou eu que defino, gente. Eu já salvei, já compartilhei e as lives sumiram, é o que tem que ser, né? E a gente tem que aceitar um pouco, entrar aí no fluxo do que tem que ser, a sincronicidade mesmo. Eu abri a live para poder falar sobre sofrimento, porque ontem, sempre que eu volto, né, dos cursos que eu dou, eu vou assistir as lives para ver as mensagens que vocês passam e quais são as dúvidas de vocês. Porque na hora que eu estou no curso eu não consigo ficar lendo, até porque tem muita mensagem que vocês vão passando aí, então eu leio depois. E eu vi que algumas pessoas ficaram muito inconformadas com a ideia de você permitir que o outro sofra, sem tirar ele do sofrimento. E eu senti muito a necessidade de vir explicar isso para vocês, que tem muita distorção hoje em relação à cura, com ideias que são lançadas até em técnicas aonde se diz que a gente não precisa mais sofrer, que a gente pode passar pelo processo e não tá mais na moda sofrer, ou que a gente pode passar pelo processo sem sofrimento, ou que nesse momento a gente não é para sofrer mais porque é nova era. E eu medito bastante sobre isso, porque muitas pessoas compram, mas é importante a gente pensar e perguntar para a pessoa que está colocando isso como uma verdade, se de fato ela passa pela experiência da terceira dimensão sem sofrer, né? Porque eu sou uma pessoa super meditante, eu sou uma pessoa que pratico pra caramba, que ressignifico muitas energias, e vira e mexe, eu caio nesse lugar do sofrimento, graças a Deus. Por quê? Porque o sofrimento, ele não é uma energia específica, né? Ele é uma sinalização através de emoções de que alguma coisa não tá legal, não tá bem integrada ou bem equalizada com a nova frequência, a nova consciência. E como a gente transita, a gente cai nisso muitas vezes. Se a gente não tiver a sensação, que é uma informação do meu corpo através da emoção, de que alguma coisa não tá boa, se o meu corpo não sinalizar imediatamente que tem uma energia que ela não tá compatível com o nível mais alto de vibração, como é que eu vou saber? Eu não vou saber, né? Então, se eu não sei, eu perco a chance da encarnação. Porque a encarnação, gente, é uma experiência linear que é criada por um veículo físico projetado para que a gente possa separar cada energia através de emoções. E que a gente possa perceber essas energias através de emoções. Então, o cérebro gera isso. É um instrumento perfeito para que a gente não fique na ilusão e na cristalização de achar que a gente já é o iluminado. Porque durante a vida inteira, a gente vai ter a oportunidade de ir liberando e de ir se trabalhando. Se eu não tiver a sinalização da dor, como é que eu faço isso? E a dor, ela tem uma outra conotação. Por ela ser um impacto muito forte no corpo físico, ninguém quer ficar com a distorção, ninguém quer ficar com a dor. E quando eu sinto a dor, eu corro para fazer qualquer coisa para liberar aquela dor, porque realmente é uma sensação, um impacto muito forte de sinalização. Se eu não tenho isso, o que eu faço? Eu fico no embotamento de achar que as coisas estão todas boas, né? Então, quando eu digo que o sofrimento do outro é uma bênção e que a gente tem que deixar o outro passar pelo processo do sofrimento, eu não disse que a gente não ampara
Eu disse que a distorção está na sua interpretação de sofrimento, porque você entende que é muito ruim e aí você quer tirar ele da experiência dele. E isso é uma interpretação sua, de quem não está entendendo o porquê da dor. Mas eu não disse que você não pode amparar, muito pelo contrário. Eu disse para vocês vibrar toda a energia do amor, ter paciência dentro do processo do outro, emanar essa energia de consciência, ser exemplo, né? Para que você possa de forma efetiva ajudar o outro. A dor, ela é muito subjetiva e depende muito da interpretação de cada um. Porque eu posso sentir dor no momento que a mente cria um castelo ilusório, uma fantasia, uma ilusão, e na minha experiência eu descubro que aquilo foi uma ilusão criada pela minha mente. Eu vou ter uma sensação de frustração, mas eu posso dizer para o outro que eu estou sofrendo. Aí, dependendo do que você entende por dor e sofrimento, você vai fazer um julgamento disso completamente vinculado à sua forma de lidar com as energias e as emoções, que é um processo seu. Então, toda vez que a dor se apresenta, seja através do processo do outro, porque eu olho para o outro e começo a sofrer, isso é uma sinalização que tem uma distorção em mim. Porque Buda não sofria com o sofrimento de ninguém. Ele entrou no caminho do meio do entendimento, ele já não tinha mais o sofrimento. Realmente, quando você consegue esgotar toda a possibilidade, você faz um trabalho sério com isso, de olhar para a dor, mergulhar na dor e entender o porquê que você está sentindo a dor, sem culpar o outro, sem culpar o governo, sem culpar o pai e a mãe, sem culpar o parceiro, e você entende que aquilo é uma sinalização sua de uma distorção porque você não consegue lidar com alguma coisa que você criou que gostaria que fosse diferente, é você dizendo que o divino está errado com a experiência humana. É você dizendo que as experiências humanas estão todas erradas, que você sabe mais do que o divino, né? Porque o divino não está presente aqui. A providência divina não está amparando todo mundo. E você, que é o que sabe tudo, você sim vai amparar, né? Então a gente tem que olhar qual é o nível da nossa distorção da compreensão da dor e do sofrimento. Porque se eu não lido com a dor, que é essa sinalização, eu quando olho alguém esperneando porque a mente criou uma fantasia e a realidade é outra para ela, eu vou interpretar como coitadinho, tá sofrendo. E aquilo não é nada mais do que a possibilidade dele olhar que ele criou um castelo ilusório. E que na realidade as coisas não são assim. Mas hoje as pessoas não conseguem lidar com as frustrações, das ilusões que elas criam, dos castelos que elas constroem, né? E elas vão para o embotamento de tomar medicamento. Ai, estou sofrendo muito. Vai lá e toma o medicamento. Essas técnicas que dizem que a gente não precisa passar pelo processo do sofrimento, não tem que mergulhar nisso e sentir tudo até esgotar, elas geram a mesma situação no medicamento, porque elas te embotam para o entendimento. Elas não te permitem chegar na conclusão final. O que acontece? Você cristaliza, você começa a jogar as coisas para debaixo do tapete. Simplesmente você faz algo que tem uma sensação que é boa, aí você fala, nossa, fiz uma meditação conduzida, eu fiz a técnicazinha tal e fiquei ótima. Só que na realidade, na vida, não vai ser assim. Porque no próximo quarteirão, aquela energia mal qualificada, ela vai se apresentar de novo para você. E os canalizadores, né, aqueles que vêm com uma fala muito bonita, dizendo um texto maravilhoso sobre o sofrimento, que vocês aplaudem, eles também estão no sofrimento.
Então é um momento que a gente tem que viver realidade, gente. Toda vez que eu falo coisas que estão relacionadas com a realidade, vocês se debatem de uma forma absurda, porque não quer ver, não quer lidar com a coisa. É mais fácil não ver e não lidar, né? Se a gente não cria estrutura emocional, a gente não consegue sustentar a vida. Ela vai ficar insuportável. Se a gente não aprende, desde o primeiro momento, a lidar com a nossa dor, a mergulhar nisso, a entender como eu entro, como eu saio, como é o artifício da mente, por que eu estou sentindo isso e o que é isso, você fica refém para a vida inteira. E você vai buscar o quê? Paliativos. As tais das técnicas que jogam as coisas para debaixo do tapete, os medicamentos, né? Vai usar a espiritualidade só para liberar a sensação. E a emoção é a sua maior amiga, é a mais verdadeira que você pode ter. Porque a sua amiga aqui encarnada vai falar, não, amiga, você é incrível, você é luz, esse ser que está do seu lado não te merece. É isso que ela vai falar. Só que na verdade a emoção está te dizendo assim, ó, não perde a encarnação. Olha a chance que você tem. Isso aqui, ó, você precisa olhar para isso. Olha para isso, urgente, que amanhã você atravessa a rua e morreu. E aí sim você tem um problemão, que são os tais dos umbrais que o Espiritismo fala. Quando eu morro, todas as energias que estão em mim, na verdade, elas se revelam com uma força muito grande. E eu vou me afinizar. E eu vou junto para todos aqueles seres. Os seres que estão cristalizados, né, congelados, e eu fico lá congelada. Os seres raivosos, e eu fico lá raivosa. Então, tudo isso a gente precisa olhar com muita clareza, a chance da encarnação. Porque a encarnação é uma chance, gente, que a gente implorou demais, que os seres iluminados estão implorando para poder encarnar aqui, que é o momento, é a hora da gente fazer o trabalho. Então, se eu não sei lidar, se eu não quero lidar com as minhas questões, como é que eu acho que eu posso ajudar o outro? Se eu não lido com o sofrimento, como eu ensino o outro a sair do sofrimento, gente? Se quando eu olho o outro sofrer, eu interpreto com dor, como é que eu posso ajudar ele a sair do sofrimento? Eu só vou gerar mais dor. Eu tenho que fazer primeiro o meu processo, como fez Jesus Cristo, né? Ele disse, Maria, não se apegue tanto a mim. Jesus era um ser iluminado, mas ele pensou na dor de Maria para fazer tudo que ele teve que fazer. Porque imagine a dor de uma mãe olhando um filho rebelde, se colocando em risco, o tempo inteiro, em todos os lugares que eram os piores lugares. Jesus pensou na dor de Maria nessa hora? Ele pensou num nível de consciência muito mais elevado, né? E Buda, e Siddhartha, quando largou a família para fazer todo o seu processo, porque ele não podia contribuir com o entendimento da cura se ele não se curasse. Jesus também não podia contribuir com o entendimento da cura se ele não se curasse. E vocês querem contribuir com o outro achando que isso é muito nobre, que é muito lindo, né? E a gente recebe muito da nossa educação isso, ai, coitadinha, ela só faz pelo outro, ai, essa mãe é incrível, ela vive pro filho, ela tá toda adoecida, tá frustrada, não tá feliz, mas ela é uma santa, cara, ela vai se iluminar. Só que não, quando ela chega na hora do processo de desencarnar, o sofrimento, a frustração, a decepção é a energia predominante nela. E é isso que vai puxar ela para uma próxima experiência de sofrimento. Claro que você tem ganho quando você pratica a caridade. Eu sempre falo da importância do servir, mas você tem que ter consciência assertiva. Não adianta você servir na antiga forma do vibrar, na consciência antiga, onde eu distorço, aonde eu entendo que o sofrimento ele precisa ser arrancado, que o medo tem que ser arrancado. Não, o medo tem que ser vivido, né? E assim, é a forma como eu entendo isso que precisa ser mudada. Eu não sei se fica claro para as pessoas, é muito complicado.
pro ser humano que vem de uma educação de um condicionamento social, onde você só recebe aplausos quando você realmente faz o que se espera, mas que muitas vezes você não está fazendo de coração, porque você sente uma obrigação de cuidar de pai e mãe, obrigação de ir lá aguentar o seu amigo chato, você fala, sou amigo, e aí eu tenho que aguentar um monte de coisa que na verdade está baixando o seu campo. Então é muito difícil você ter essas quebras no nível da consciência, né? É mais fácil pegar uma técnica que diz que eu vou apagar tudo isso e que tudo bem, isso não tem mais na minha vida. Como não tem, se a experiência da humanidade é essa, você vai apagar então o sofrimento, você vai passar pela rua e vai ver uma criança lá no chão, viciada, e você não vai sentir sofrimento? Você vai sentir. Só que o entendimento disso precisa ser vivido com uma profundidade, para que você não fique no raso de eu não quero ver as crianças que estão lá na rua jogadas, porque isso me causa muito sofrimento. Eu não quero assistir o jornal, porque tem um monte de coisa ruim, eu não quero ver. É esse lugar que a pessoa acaba indo quando ela sente uma dor distorcida, que é diferente do nível de consciência da compaixão, onde eu entendo que aquela experiência é necessária, onde eu entendo que a providência divina está amparando, que se eu meter o dedo ali, talvez eu não esteja ajudando, eu esteja atrapalhando a pessoa no processo dela. E quantas mulheres ficam casadas 20 anos tentando ensinar os seus parceiros a melhorar e no final eles não melhoram. Por que eles não melhoram? Porque esse é um processo individual de cada um. Você tem que querer, você tem que chegar naquele ponto da dor onde você fala, não, peraí, isso aqui tá ruim demais, eu tenho que melhorar isso aqui. Isso é uma sinalização. Você pode distorcer da forma que você quiser, mas é uma sinalização de que a coisa não tá boa e que você precisa se movimentar para uma outra direção. Agora, se ela tivesse já lá no começo deixado o sujeito lidar com as suas coisas sem ficar dando colo o tempo inteiro, amparando o tempo inteiro, não tinha perdido 20 anos no processo de evolução às vezes, né? Claro que ela ganha um monte de coisa, mas eu tô dizendo que muita gente chega pra mim assim, frustrada, porque passou uma vida inteira se dedicando para que o outro não sentisse a dor, sentiu toda a dor de toda a família e as pessoas não cresceram com isso. Elas não evoluíram com isso. Então eu que atendo pessoas todos os dias, tenho condições de entender, estou comprometida com o meu processo de evolução e eu não posso começar a mentir para mim agora. Quer dizer que eu não vou sentir mais dor e sofrimento? Não, graças a Deus que eu vou e graças a Deus que todo mundo sente. Porque é esse o caminho para que a gente dissolva essa ilusão e consiga sim, em algum momento, não mais vibrar essa distorção. Mas se eu não quero lidar com isso, nesse momento da terceira dimensão, que é a possibilidade que a gente tem agora, eu não vou simplesmente morrer linda e maravilhosa, porque isso não acontece. Essa vibração, ela vai estar em mim. Porque relacionado ao sofrimento, quando o professor Hermógenes morreu, eu entrei num profundo sofrimento. Eu fiquei no chão mesmo. Deitei no chão e dormi. E eu não consegui, durante um período, levantar, porque ele já tinha me falado, eu estou saindo do palco da vida, Flávia. Entenda isso. E eu não aceitava isso, não aceitação. E aí, quando eu entrei no processo de sofrimento, pela perda do corpo dele, né, da presença dele, eu fui no fundo do poço e depois eu fui entender que eu tinha muito apego, e não trabalhava a aceitação. Então, sofrimento, mas eu fui duramente criticada pelas pessoas que estudam espiritualidade, dizendo, você está sofrendo, você está totalmente equivocada, não serviu nada do que você estudou esse tempo todo. Mas assim, severamente
criticada no momento que eu estava com mais dor ainda, né? Então, nessa hora, o que a gente faz é acolher. Então, se acolhe como? Não julgando o processo do outro, não é? A pessoa, ela tá com sobrepeso. Aí você vê ela comendo e você fala assim, caramba, você tá comendo de novo, meu? Desse jeito você não vai emagrecer. Isso não adianta, porque você não tá num nível de consciência quando você faz isso. É muito mais forte a sua vibração assertiva na compaixão do que você achar que você está tendo uma ação educativa, às vezes, para tirar o outro do sofrimento. Porque isso não vai resolver. Ele mesmo já está falando isso para ele, que ele deveria não estar comendo. O drogado, ele está falando para ele, o dependente químico, que ele não deveria estar usando as substâncias. Então isso não adianta. O que a gente tem que fazer é acolher a experiência que o outro escolheu, emanando a nossa consciência de forma amorosa. E tranquilizar a pessoa, porque quando ela dissolve essa tensão e essa expectativa de corresponder com alguém que está do outro lado, querendo que ela melhore, porque você está no sofrimento, você está numa situação de crise e ainda o outro te cobra você melhorar. Isso que eu estava dizendo ontem. E nessa cobrança você não consegue sair. Por que que o outro cobra? Porque ele não lida bem com o sofrimento, né? Então, você tem um pai alcoólatra, você faz de tudo, mas você faz de tudo porque gera uma raiva em você da experiência do outro. Porque aquilo faz você sofrer e aí gera uma raiva e você quer impor e você vai de uma forma muito punitiva, muito julgadora, tentar agir na experiência do outro para tirar ele de um sofrimento que na verdade é seu, que é você que não está lidando bem com a experiência dele, né? Mas isso que você trouxe foi muito importante. Se você não passa pelo processo de sentir que ainda existe em você apego, e gente, não tem ninguém iluminado, pelo amor de Deus, vamos quebrar isso, a gente tem sempre coisas a se trabalhar. Se você não passa para entender que você teve apego, que foi a distorção do apego que te fez sofrer, e que você teve também uma falta de aceitação para a morte, ou que a morte não está bem trabalhada em você, e você não se preparou para a morte, então você vê alguém morrer, você sofre. Por que você sofre? Porque é uma sinalização dizendo, prepare-se para a morte. Tem uma distorção em relação à morte, e aí o corpo sinaliza isso. Existe um apego com a forma, mas o espírito é imortal. Só que você não integrou isso. Por que você não integrou? Porque você não foi fundo na sua prática. E no budismo eles praticam a vida inteira isso, porque na hora da morte eles já estão bem resolvidos, tanto para não atrapalhar quem está passando pelos bardos, como também para não entrar nessa distorção do sofrimento, né, que é muito ilusório. Então, na hora dos bardos, que é a grande chance de você conseguir realmente se iluminar e não vibrar naquelas energias baixas, tem um monte de gente arrastando com o sofrimento que você vai sentir e você fica vibrando naquela energia baixa. Então, você não consegue sair do sansárico. Então, tudo isso, gente, são distorções, como eu lido com a morte. Então, eu falo, não, mas ele não pode morrer. Não, mas que absurdo, mas olha o estado dele, vai morrer. É distorcido, porque eu não me trabalhei para a morte. E a grande maioria da humanidade está nesse nível ilusório, sem entender que a experiência não é aquilo que a gente está vivendo, porque isso é um grande teatro que está sendo possibilitado para a gente sentir. A vida é um grande teatro que a providência divina arma para que a gente possa sentir e perceber o que precisa ser trabalhado em nós. Então, os personagens chegam com a inteligência da providência divina, manifestam o que precisa ser manifestado para que a gente olhe as energias que precisam ser trabalhadas em nós. E aí, de quem é o sofrimento quando eu olho o outro e acho que ele está sofrendo? Meu. Porque eu não posso entender o que é sofrimento.
Eu só posso entender o que é aquilo que eu interpreto da minha experiência, nunca da do outro. E como você trabalha isso? Porque é o dia inteiro, né? Isso, você passa. Então, não é mais sábio você pegar e meditar a ponto de você conseguir chegar num resultado de clareza em relação ao que é o sofrimento? Você mergulhar nele mesmo até você esgotar a possibilidade ilusória que a mente está criando? E aí você não ter mais esses links? Só que alguém quer, na hora do sofrimento, sentar e meditar sobre ele, ficar naquela energia e sentir e entender o que é isso. Aonde dói? Dói aqui. Nossa, dói aqui. Aonde está pegando? E por que eu sinto? E da onde vem? Ah, porque ele te julgou, ele foi cruel com você. Nossa, olha o que ele te disse. Ok, por que eu me importo com o que ele me disse? Ah, porque ele foi muito agressivo, foi violento. Ser violento não é certo. E por que eu tô conectada com a violência? Você tem que ir até um ponto que você vai fazer. Isso é uma ilusão que a mente criou. Lô, eu faço isso desde criança. Tem 2 músicas, toda vez que eu tô muito, mas muito chateada, eu escuto, mas sabe o que é chorar e começar a me perguntar, mas peraí, você tem isso, você conseguiu isso. E quem é essa pessoa que está dizendo isso pra você? Mas quem é ela? Por que está te atingindo? E por que você ainda continua chorando? E aí, geralmente, quando eu faço isso, eu tô com os olhos fechados, mas depois que eu começo a parar de chorar, a parar de sentir aquele aflito, eu tô de frente pro espelho e eu começo a agradecer. Agradecer por estar viva, agradecer por ter filhos saudáveis, por ter vindo com o dito normal, né? Isso, então. A experiência é nossa, gente. Os outros não tem nada a ver com a nossa experiência. Então, assim, se a gente não se comprometer, o tempo está urgindo, né? Num momento que nunca foi tão precioso para o despertar como esse que a gente está vivendo. Não dá para ficar preso nessas situações. A gente tem que realmente mergulhar em nós. Mas não caiam na ilusão de achar que vocês não vão sentir. Vocês vão sentir até o fim dessa passagem toda. E se vocês fizerem muito bem feito, talvez vocês não sintam na próxima, né? Mas o sentir é muito necessário, é a sinalização para que você não se distraia. E a gente é educado para não sentir, porque sentir é ruim, sentir é errado, são sentimentos que você tem que dizem que você não é uma boa pessoa. E a gente esconde esses sentimentos. Porque como é que eu vou revelar que eu não sou uma boa pessoa? E isso eu escondo e jogo para debaixo do tapete. Não tem a falar. É muito acolhedor, é muito gostoso ficar na cama chorando e sofrendo. Até ela chegar nesse estágio, ela tem que estar pensando e tentar descobrir como ela faz nesse processo, esse pequeno curto espaço de sair daquela dor, ficar ali sofrendo, pro estágio onde ela tem que ficar meditando e se perguntando até ela achar a resposta da mente que é tudo isso. Você tem que começar o exercício. No começo, o seu exercício ele vai ter uma qualidade, porque a mente vai jogar com você e você continua exercitando isso, até que você vai atingindo níveis mais profundos de consciência e vai tendo resultado. Então é na meditação. Os primeiros 20 minutos que eu vou fazer, a qualidade disso é uma. E depois de 10 anos que eu já faço isso. Como ela faz para lidar, porque se torna um vício. Se torna um vício de sofrimento. Então, ela pode estar viciada em sofrer, mas quem está viciado em sofrer não vai fazer a prática da meditação. Então, e como sair disso? Como parar? Como ela tenta, mas ela desiste, porque o sofrer é mais gostoso. É mais gostoso me sentir vivo. Não precisa parar, se tá gostoso sofrer, continua sofrendo, a experiência dela. Por que você quer ensinar ela que esse gostoso de sofrer é ruim?
Entendeu? É isso que a gente está falando. Deixa a pessoa na sua experiência. Se ela está gostando de sofrer, cara, deixa ela ter orgasmos. Mas é a experiência que ela escolheu. Por que você que não faz a sua quer se meter na experiência do outro? Você que perde o seu tempo precioso de poder evoluir, porque, gente, não tem nada pior que perder tempo para o processo da evolução. Você perde o seu tempo, não faz o seu processo e quer se meter no processo do outro. Isso nem é possível. Você vai fazer o quê? Você vai gerar um karma. Porque como você não fez o seu processo, não está em lucidez, não tem um entendimento, você vai piorar a coisa do outro. Você vai meter o dedo e vai ficar pior ainda. E a gente gera karmas assim, colocando o dedo no processo do outro, sem ter feito o nosso, né? Então eu poderia estar tratando da dor e do sofrimento de todas as pessoas que estão ao meu redor, amigos e familiares, e hoje eu não estaria aqui, porque eu teria perdido um grande tempo. Todo mundo dizendo, ai, como você é linda, como você é incrível, Noemi, nossa, você é maravilhosa. E eu não estaria aqui hoje, porque eu só estou aqui hoje porque eu fiz o meu processo, né? E hoje eu tenho alguma coisa a colaborar, não para 3 ou 4, 5 ou 6, mas para muito mais gente para o processo de despertar. E é isso que a gente tem que entender, que em algum momento a gente tem que largar a meia dúzia de pessoas que ficam te sugando, aonde você direciona toda a sua atenção, todo o seu amor, tudo que você tem, e você está tendo perda de vida, porque se essas pessoas não quiserem evoluir, elas não vão evoluir, e você tem que fazer o seu processo, volta essa energia para você, porque isso é necessário. Né? Ou seja, a gente só tem perto da gente o que a gente quer. Se você quer problema, você vai ter. Né? Basta você começar. Tem que deixar o despertar dela. Isso aí. O despertar de cada um é individual e você não tem ideia do que a providência divina está provendo para o despertar do outro. Às vezes o câncer é o despertar, às vezes a droga é o despertar, às vezes eu matei alguém. E isso me gera uma reflexão tão profunda relacionada a Deus, à vida, ao que eu fiz, não sei o que é o despertar. A providência divina está sempre atuando. Como é que você acha que tem alguma coisa errada? Se a providência divina te ampara, por que não ampara o outro? Por que não ampara o seu filho, o seu marido, as pessoas que você gosta? Você está num nível distorcido de apego. Você não está tendo consciência do que é tudo isso, né? Então, assim, é arrogante até da nossa parte meter o dedo no processo do outro. E geralmente a gente faz isso porque a gente sofre. Ou esse problema passa a ser um problema pra mim que não sei lidar com isso. O pessoal comentou, e essa vontade louca de mostrar essa live pra quem a gente ama? Aí por que a gente tem essa necessidade de precisar trazer pro outro? O outro desperta com o que mandaram pra ele, então o que você tem que levar? Eu tô nesse debate aqui, eu quero muito Mostrar a live. Então, o que acontece é que a natureza do amor é amar. Quando a gente está expandido na consciência e no amor, a natureza dessa energia é compartilhar, é o servir. Eu sempre falo do serviço para vocês. Então, você não direciona isso. Vou mostrar isso para minha mãe, porque ela vai ver. Ela precisa melhorar de uma vez por todas, porque eu não aguento mais. Não sei o que eu faço para fazer essa mulher parar de me encher na vida. É totalmente diferente, gente. Mas compartilhar você pode. Compartilhar é Você não servir. pode querer fazer a pessoa entender. Querer mudar o processo do Compartilhar outro. pode, porque isso faz parte. Claro, Não, o isso serviço. Aí depois você fica Você triste não pode quando você fala assim, não. Aí O se ela não serviço. entender, aí é um problema dela que ela tem que esperar a chave Sim, cair é. nela. Não, isso eu não posso levar pra mim. A minha Você parte é assim. disponibiliza. Quem quiser, pelo seu livre-arbítrio, segue, assiste, ouve, mas isso tem que ser de uma forma amorosa e respeitosa. Não pode ser
impondo nada. Então tem gente que faz assim, eu comprei o curso pro meu marido. Eu falo, pode descontar. Eu vou dar de presente. Eu falei, meu cara não quer. Você não tá dando de presente pra ele. Você tá querendo que o sujeito evolua e pare de te encher o saco. Mas eu penso isso. Porque a vontade é muito grande. Mas também você não quer ter conexão com a pessoa que você gosta, né? Mas, na verdade, isso não é a consciência do amor. Porque você tem um querer aí, você tem um ganho aí. A consciência do amor é você disponibilizar e respeitar a liberdade da escolha do outro. Você disponibiliza. Se a pessoa sentir afinidade, se aquilo resolver para ela e se servir como um caminho, perfeito. Se não, não tem problema nenhum, ela vai achar outro caminho. Porque são muitos os caminhos, né? Então é um outro nível de consciência. Claro que a gente está sempre servindo. Isso não significa que eu não vou nos hospitais, que eu não aplico energia nas pessoas que estão muito agravadas, que eu não visito o paciente em estado terminal na casa deles. Eu faço isso direto. Que eu não estou nos orfanatos. Mas por quê? Porque a natureza do amor é amar. Eu não faço isso para dizer aqui que eu faço, sou boazinha. Aliás, nem é legal de falar. O ponto é que eu sinto na minha alma que eu tenho muito para dar. Então eu vou lá e dou, sem nenhuma expectativa, sem querer nada em troca. E eu sei que esse amor que eu tô dando... conhecimento para o outro, que o outro vai absorver, como ele vai absorver, aí é ele. E eu não tô lá pondo uma intenção de que a pessoa se cure. Eu não tô distorcida achando que eu tenho que fazer qualquer coisa para tirar ela da doença, para ela não morrer. Eu tô indo lá dar o amor genuíno para que ela possa, com essa energia, ter um melhor dia, ter uma melhor experiência, seja a experiência que for. Eu não quero mudar a experiência do outro, mas eu contribuo com a minha melhor parte para que o outro possa ter uma experiência melhor, porque o amor é sempre bom, ele nunca é excessivo. Então, o que eu expliquei muito para vocês é isso. Eu não sou violenta no ato de ajudar, porque você ir lá para um paciente que está com câncer, que eu atendo bastante, que ouve o dia inteiro pessoas ligando, nossa, mas você já tomou suco de graviola? Não, porque tem não sei o que no jornal, acabou de sair uma pílula e não sei o que, a pessoa já está exausta, cara, de tantas tentativas. A única coisa, e você ainda exige dela que ela faça um movimento para ela se curar. Então a gente tem uma forma agressiva de ajudar, quando no mínimo você teria que ir lá só escutar o que ela tem para dizer, só escutar, entendeu? E não querer que ela se cure, não querer que ela saia daquela experiência. Então o servir, ele está muito mais em você disponibilizar o amor nesse nível de consciência. Isso é compaixão, isso é serviço. E isso é efetivo, porque esse amor realmente vai operar transformações no outro. E até mesmo quando a gente ouve o outro, né, como nesse processo da pessoa vai colocar para fora, ela consegue responder as próprias perguntas. Exatamente, às vezes você só precisa ouvir. Aquilo que incomodava tanto, ela acaba respondendo para ela mesma por que incomodava. Isso, e deixar ela dizer que está difícil. Você chegar lá, a pessoa, ela tá irritada, ela tá com energia muito baixa, ela tá cheia de medicamento na cabeça, ela não tá vibrando nada bem. Você não pode exigir que ela mude aquele quadro dela, porque isso é muito agressivo. Então ela dizer toda a percepção negativa, tudo bem, deixa ela dizer. Eu digo pra ela, falo, não, você tem total razão, você tem um porquê de estar tendo essa perspectiva negativa. Ok, nada errado com isso. Não se culpe porque você está sentindo isso. Tá tudo bem. E você, quando você leva isso, é impressionante como a pessoa te volta e fala, caramba, aquilo que você me disse, eu fiquei pensando e eu mudei. Eu fiquei melhor. E em nenhum momento eu quis que ela ficasse melhor, mas ela fica. Porque o nível de consciência que está no meu campo vibracional, a minha ação amorosa e o amor que eu coloquei, ele é suficiente, né? Mas eu não sofro.
porque eu entendo que esse processo é uma grande chance para ela. Então eu estou no nível de consciência. É isso que eu queria trazer para vocês hoje relacionado a sofrimento, porque se a gente não entende o sofrimento, a gente fica caindo de um curso para o outro, de uma técnica para outra, de um terapeuta para outro, para tentar arrancar aquilo que é muito precioso, que nada mais é do que sinalização, do que eu preciso trabalhar. E somente eu vou poder trabalhar as minhas questões, mas ninguém. O médico não acessa isso, o terapeuta não acessa isso. Esse lugar, em verdade, só você acessa. Então é isso, gente. A gente vai almoçar, então. Gratidão, só para esclarecer. Eu não sei, estava travada a live? Não. Tinha bastante gente. E o pessoal engajou bastante. Vocês querem? Mas hoje tem muito. Não, hoje eu vou chegar com um bolo de chocolate bem bacana, porque eu vou sentar com calma. Eu pedi, ele gosta que eu faça umas massagens. Eu falei, vou estar para uma vista. Então, mas quando é genuíno é muito legal, porque é numa consciência do que você está fazendo, não é por uma obrigação. Sim. Entendeu? Porque na obrigação a gente perdeu a ação, gente. No esforço você perdeu a ação. Mas Nomi, você acabou falando uma coisa que é certa para quem é casado, principalmente para nós mulheres. A gente já reproduz. E aí a gente tem um homem na nossa frente que acaba trazendo todos os problemas. A gente é super mãe, a gente resolve tudo. Vê os filhos também, todos os problemas. Então, o que acontece? O que eu estou percebendo mais no Bruno, você comentando tudo isso, ele está, além de estar com ciúme, ele está com medo dessa novidade e a atitude que eu tive ontem. Eu nunca fiz isso com meu marido, gente. Olha só, Bruno, por favor, você vai dormir lá na casa do Bruninho hoje, que eu quero ficar sozinha, eu quero ter meu tempo. Só que você acha que isso é ruim para ele, talvez, na antiga forma do pensar. Só que isso vai fazer ele operar mudanças no relacionamento. Entendeu? Ele vai ter que refletir tantas coisas, cara, que assim, antes você aturava. E aturar não adianta, não é ser bonzinho, porque é a vibração que conta. Fazer no esforço não adianta, fazer sem querer fazer não adianta, fazer com aquele peso de nossa, eu vou fazer porque eu tenho que fazer, não resolve, porque o que chega é energia. É na verdade que a gente transforma o outro, porque quando você tem coragem de assumir a sua verdade, o que acontece? O outro, ele não tem como se debater nisso. A energia chega, ele vai ter que refletir, vai ter que lidar com a verdade. Você falou para ele ir dormir em outro lugar, porque você não queria a energia que ele estava, porque você chegou bem, você não fez nada de errado. Agora, numa interpretação, se a gente for ver uma interpretação de educação e de conceitos, às vezes até religiosos, você tem que aturar. E aturar não é mérito nenhum, porque você morre aturando e você não vai evoluir. Você chega lá e fala assim, nossa, eu aturei a vida inteira, devo estar iluminada, porque eu aturei a vida inteira, aguentei a vida inteira, só que quando você morre, não está iluminada. O lugar que você vai é um lugar muito triste, porque você não viveu em verdade, né? Então, assim, não adianta nada. Se você não tem vontade de falar com alguém, não fale com essa pessoa, porque não vai ser bom. O que chega primeiro é energia, gente. Então, se eu tenho vontade de falar com um amigo, ele tem certeza que eu tô ligando para ele, porque eu realmente quero falar, não porque é o dia do aniversário, não porque são as conveniências, não porque ele vai ficar bravo comigo, porque eu não quero estar com ele. Quem se relaciona comigo já sabe. É no momento que eu senti vontade de estar. Pode ser uma vez no ano, uma vez na vida, mas esse momento vai ser o melhor momento. Eu vou dar o melhor de mim, porque é da natureza do meu amor que ele tá com aquela pessoa. É do meu movimento genuíno, querer agora que eu tenho consciência, entendi o processo, pegar e fazer uma massaginha no pé do outro que não tá entendendo nada. Entendeu? Porque eu entrei no nível que eu precisava. Agora, se você não entra nesse nível, você vai estar aturando. E isso não vai ser bom pro seu relacionamento. Entendeu? Para nenhum relacionamento. E aí a gente faz no esforço e não adianta nada. Não adianta sofrer, porque não é nobre o sofrimento do outro, é distorcido,
E não adianta se obrigar a fazer alguma coisa se não é genuíno, se você não tem isso de verdade em você. Tá bom? Então vamos comer, já tá tudo pronto, gente. Gratidão. Gratidão total. Hoje eu tô tirando todas as dúvidas de ontem. Tudo que era cozinha hoje. Que louco. É muito louco.